Chegou a sexta-feira e essa sexta-feira promete ser animada no Vasco. Esse 2 de outubro promete, até porque aqui nesse Bom Dia Gigante temos informações sobre reforços, saída de jogador polêmico, mudança até no esquema tático do Vasco, essa possibilidade e olha, também deve pingar na conta do Vasco. Que notícia maravilhosa! Tudo isso nesse Bom Dia Gigante que começa daqui a pouquinho. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Entra a hashtag Sextou porque hoje tá animado. Tem muitas notícias aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Eu tenho certeza que você vai gostar e por isso eu já peço, dá o like nesse vídeo porque o like chega a outros vascaínos e todo mundo fica muito bem atualizado aqui nesse Bom Dia Gigante. Então eu peço para você também se inscreve no canal e acione o sininho das notificações porque quando sai um vídeo do Atenção Vascaínos, você sabe que tem muitas notícias e você fica sempre atualizado em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que joga domingo, 8h30 da noite, que horário maluco, hein? 8h30 da noite, Vasco e Atlético Mineiro no Mineirão pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Ramon Menezes pode fazer mudanças não só em nomes, mas também até no esquema tático. Fique ligado até o final desse Bom Dia Gigante que eu conto tudo para você dessa possível modificação no time do Vasco para o jogo contra o Galo. E falando um pouquinho sobre o técnico Ramon Menezes, ontem ele foi a estrela da coletiva de imprensa na Vasco TV e ele falou sobre muitos assuntos. Para começar, ele fala sobre essa semana que o Vasco teve de treinamentos e também sobre a possível volta de 3 jogadores importantes, Andrei, Ricardo Graça e Martim Benítez. Fala pra gente, Ramon Menezes, sobre essa semana de treinos no Vasco visando o jogo contra o líder do campeonato. A gente sabe que a sequência de jogos, ela foi muito dura, né? E o Vasco aí pegou uma sequência muito grande de jogos, né? Quarta e domingo, né? Em 2 competições. E você ter uma semana para trabalhar, isso é muito bom, né? É lógico que essa semana é muito mais para a recuperação dos atletas, né? Você citou aí 3 jogadores que a gente espera contar com esses atletas, né? Totalmente recuperados. Eles estão trabalhando muito para que isso aconteça, né? Mas é uma semana muito boa para a recuperação dos atletas, para fazer algumas correções, né? Vamos jogar aí contra um grande adversário, que é o Atlético Mineiro, no domingo, líder do campeonato. Então, uma semana boa para isso, mas também não quer dizer que é uma semana para resolver todos os seus problemas, né? Então, vamos na recuperação dos atletas, vamos melhorar em aspectos de correções de posições, né, em cima de variações, enfim, né, na fase ofensiva, na fase defensiva. Então, é fazer algumas correções e pensar muito também em cima do adversário, né, e em cima também da nossa equipe, naquilo que a gente consegue aí melhorar um pouquinho durante essa semana. Eu sei que eu tô animado, até porque daqui a pouquinho eu vou dar muitas notícias boas para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas eu sei que também o torcedor anda muito triste, muito aborrecido com os últimos resultados do Vasco, principalmente do esquema que o Vasco vem colocando em campo, um esquema meio estático, sem variações, e o técnico Ramon Menezes falou sobre isso. Será que o Vasco tá caindo de rendimento porque o time tá muito previsível? Ramon Menezes fala sobre essa situação do Vasco caindo de rendimento nas últimas partidas. Do início, né, um início que talvez muita gente não esperava, mas eu mesmo naquele início e no começo de trabalho, a minha confiança era muito grande, sempre tive muita confiança nesses atletas, né? Então lá atrás, né, quando a gente começou a conversar com os atletas a respeito de uma ideia, né, e ela foi muito bem aceita e muito bem executada, né, pelos atletas. Eu sempre disse para vocês que o futebol é uma construção, né? Então, assim, primeiro é a ideia, né, a maneira de jogar, e daqui a pouco vem as variações, né? Então, assim, a gente está tentando desde o começo do campeonato, né? A gente vem fazendo algumas variações, né? Algumas mudanças
né, até de posicionamento de alguns atletas. Mas sempre você tem que fazer correções. O futebol é assim. Né? Agora, não quer dizer que nós estamos imprevisível ou não. Eu acho que a sequência é uma sequência muito dura, né? É muito difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, né? O time do Vasco, o nosso time é um time muito jovem, né? Nós temos jogadores aí experientes, jogadores são referências, né? Mas é uma equipe jovem, né? E que às vezes você não consegue manter o mesmo nível de atuação, né? Então, a gente está muito atento a tudo isso, né? De fazer algumas correções, principalmente em cima do posicionamento, né? Com a bola, sem a bola, principalmente o posicionamento com a bola, né? Então, a gente está atento a isso, a gente vem trabalhando em cima disso, né? E as próprias escalações, né, de um jogo para o outro mostrou um pouquinho disso, só que às vezes você não consegue o resultado, talvez venha esse tipo de crítica, né, que é normal também, né, que nós somos sabedores disso, né, que vem o elogio e depois vem a crítica, mas assim, a gente está muito, muito confiante, né, no trabalho, uma confiança muito grande nesses atletas e buscar sempre melhorar, né. Eu estudo muito futebol e estou muito aberto, né, assim, a trabalhar muito, né, a mostrar para o atleta, né, o nosso posicionamento, né, fazer algumas movimentações que talvez lá atrás nós estávamos fazendo de uma maneira correta, enfim, é procurar trabalhar, é olhar para frente, é olhar o nosso trabalho para frente, né? Nós somos quinto aí do Campeonato Brasileiro, é lógico que poderíamos estar numa situação melhor, claro, mas nós criamos essa expectativa, né? Eu sei que criamos essa expectativa, mas assim, a confiança foi muito grande, né? Desde o começo do trabalho. E o nosso adversário, o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, 24 pontos do técnico Jorge Sampaoli, eles também têm alguns problemas, mas pelo menos devem receber 2 reforços para essa partida contra o Vasco. O primeiro é a volta do capitão Hever, ele está liberado e deve reforçar a equipe para esse confronto. E o outro dispositivo, vamos dizer assim, motivacional para a equipe é que a diretoria deve pagar 1 mês de salário. O Atlético Mineiro também tem salários atrasados e deve fazer o pagamento hoje ao elenco, e isso vai motivar ainda mais para esse jogo contra o Vasco. E quem chega agora nesse Bom Dia Gigante é o goleiro deles, o Everson, goleiro titular que vem fazendo boas partidas, e ele fala sobre esse duelo que ele vai ter com o ataque do Vasco, principalmente com Thales Magno e Germán Cano. Bom dia, primeiramente é mais um jogo difícil, né? Como todos os jogos do Brasileiro. A equipe do Vasco é uma equipe qualificada, tem um ataque qualificado, como você frisou muito bem, o garoto, o Thales Magno joga na ponta, o Cano, que é um finalizador nato, né, ele precisa de 1 ou no máximo 2 toques para poder finalizar. Então nós ali do setor defensivo, né, toda a equipe do Atlético, hoje a gente costuma conversar que não tem um sistema defensivo, o sistema defensivo sustenta o ataque e o ataque acaba ajudando o nosso sistema defensivo, então a gente se prepara para que a gente possa estar ligado, tirar esse ponto forte que é da equipe do Vasco, que é a jogada individual do Thales e a finalização do Cano. Então cabe a nós trabalhar essa semana para que a gente no domingo possa estar preparado para poder desempenhar um bom futebol e poder buscar vitória, lógico, respeitando a equipe do Vasco. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também.
E depois desse merchanzinho bacana da Pompador, nada melhor do que esse quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Vamos falar primeiro sobre a arbitragem para esse jogo Vasco e Atlético Mineiro, que será comandada por esse cara aí, Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. E no VAR, outro gaúcho, Daniel Nobre Bins. E na próxima semana, o Vasco deve fazer o seu primeiro treinamento no nosso novo CT em Jacarepaguá. E nessa mesma semana, o Vasco deve reinaugurar o Colégio Vasco da Gama em São Januário. E como eu falei, essa sexta-feira é animada no Vasco, até porque hoje vão sair os resultados para a Covid-19, que o elenco fez os testes ontem e hoje devem sair os resultados e, se Deus quiser, não vamos ter nenhum problema para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Chouruca! E como promessa é dívida, eu te disse, hoje a sexta-feira está animada e vamos às principais notícias positivas do Vasco para esse dia 2 de outubro. Fique ligado, a primeira é a seguinte: o Vasco deve oficializar hoje a contratação do equatoriano Antônio Valência, de 35 anos. O jogador já tem a proposta do gigante nas mãos e pode dar o ok nesta sexta-feira. Já o ganês Latif Blessing, que está jogando nos Estados Unidos, pode também acertar, mas ainda há uma negociação, vamos aguardar os próximos dias, até porque tem a janela de transferência que só vai ser aberta no próximo dia 13. O meia Bruno César também deve acertar hoje a sua ida para o Penafiel de Portugal por empréstimo de uma temporada. O Vasco espera apenas o acerto do jogador com o clube português para assinar e liberar o jogador. E para fechar, a diretoria espera que hoje entre nos cofres do clube 3 pagamentos: o valor da Copa do Brasil pela classificação contra o Goiás, parcela do mês da TV Globo em relação ao Campeonato Brasileiro e os 200 mil euros relacionados ao empréstimo do lateral Natan ao Boa Vista de Portugal. É ou não é uma sexta-feira animada no Clube de Regatas Vasco da Gama? Eu quero saber qual foi a melhor notícia. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, eu trago novamente o técnico Ramon Menezes. Eu peço para você, fique atento, preste atenção em tudo que ele vai dizer sobre os zagueiros do Vasco. Ele vai elogiar bastante Miranda e Ricardo Graça. Confere só o que fala o técnico Ramon Menezes sobre a defesa do Vasco. Eu estou muito satisfeito, sabe, assim, com esses atletas, né? Com a performance do Miranda, né? O Miranda entrou muito bem, né, nas oportunidades que ele teve. O Castan não precisa nem falar, né? Além dele ser uma referência fora de campo, né, para o grupo de jogadores, dentro de campo, não tenho o que falar desse atleta. É um atleta super vencedor, um atleta que ajuda muito, né? E o Ricardo, mesmo jogando pelo lado direito, todas as vezes que ele jogou, conseguiu assim, uma performance impressionante, sendo tudo aquilo que eu esperava dele, né? E mesmo ele jogando pelo lado direito, que algumas pessoas, né, achavam que quase era impossível 2 canhotos jogarem juntos. Então, assim, quem ganha com isso é o Vasco, né? Porque tem aí 2 grandes jogadores, né? 2 jovens jogadores, né? Você vê aí, o Miranda é um jogador muito promissor, né? O Ricardo é um jovem jogador, mas que hoje é uma referência para o Miranda, uma referência para o Ulisses, né? Uma referência para esses jogadores que daqui a pouco vão estar no profissional. Então, assim, quem ganha é o clube, quem ganha sou eu como treinador, né? Em termos de opções, e estou muito satisfeito, né? Haja vista aí o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, se não é a 5ª equipe, talvez é a 6ª equipe que menos gols tomou nessa competição. E isso é muito, muito importante, isso aí mostra o trabalho desses atletas, né? E aí, torcedor, prestou atenção? Ele elogiou muito Ricardo Graça, Miranda e até o nosso capitão Leandro Castan e falou em variações. E está aí a notícia: o Vasco pode sim jogar com 3 zagueiros de ofício para esse jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, 8h30 da noite no Mineirão. Com isso, os laterais avançariam para o meio-campo. Foi treinado esse esquema
ontem em São Januário, mas tudo vai depender do treino de hoje. Se o Ramon Menezes perceber que vai dar certo esse esquema, ele pode sim jogar contra o Atlético Mineiro com 3 zagueiros de ofício: Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça, avançando os 2 laterais para o meio-campo numa formação parecida com 3-5-2. Com isso, o Vasco pode ir a campo com Fernando Miguel, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça, Pikachu, Andrei, Juninho, Martim Benítez e aí sim, Neto Borges ou Henrique, dependendo da preferência do treinador. E lá na frente, Thales Magno e Germancano. É uma possibilidade de formação do Vasco para esse jogo contra o Atlético Mineiro, mas tudo vai depender do treino de hoje. Por isso que eu falo, assista o nosso AVNews hoje à noite, porque se tiver mudanças, o nosso Flávio Dias vai trazer essas mudanças aqui no canal Atenção Vascaínos. Então por isso que eu peço, se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, porque a gente dá sempre muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E faz o seguinte, dá o like nesse vídeo porque o like é muito importante. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, além do nosso segundo canal, o Ave Mais. Então, uma ótima sexta-feira. Eu peço para você, gostou dessa formação 3-5-2? Comenta aqui embaixo porque a gente vai saber a sua opinião aqui também nesse Bom Dia Gigante. Ótima sexta-feira, a melhor de suas vidas. Grande abraço, ame seus familiares e grande abraço para você. Hoje à noite tem AVNews com Flávio Dias aqui dentro do canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera. Grande abraço. Fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.